Tendo sido constatada a falta de quórum, para dar início ao trabalho da sessão ordinária, a presidência convoca a sessão extraordinária para as 14 horas e 30 minutos. A seguinte ordem do dia. Cadê? PL 1141, 2011. PDL 226, 2011. Só o número, tá? Aqui, projeto de complementar. Você que não lê, não, que eu vou ter aqui, ó. PL 48, 2009. PL 283, 2009. Isso. 286, 2009. 356, 2009. PL 369, 2009. 376, 2009. 609, 2010. 685, 2010. 703, 2010. 791, 2010. 875, 2011. 881, 2011. 903, 2011. 916, 2011. 969, 2011. 973, 2011. 980, 2011. PL 1040, 2011. E PDL 170, 2011. E projeto de resolução 42, 2011. Havendo número legal, invocando a paz entre Deus entre os homens, dou por aberto a sessão. A sessão fica suspensa até com... Convido o novo vereador Edson da Creatinina para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 99ª sessão ordinária, em 16 de novembro de 2011. Presidência dos senhores vereadores Leonel Brizola Neto, primeiro vice-presidente Paulo Messina, segundo suplente, Ivani de Mello e Tio Carlos, ambos a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Marcelo Piuí, Luiz Carlos Ramos, Ivani de Mello, Argemiro Pimentel, Tereza Berger, Israel Atleta, Tio Carlos, Carlinhos Mecânico, Paulo Pinheiro, Dr. Eduardo Moura, Dr. Edson da Creatinina e Paulo Messina, 12, assume a presidência o senhor vereador Ivani de Mello e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Dr. Eduardo Moura, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16 horas e 17 minutos. Lida e aprovada a ata, passa a ordem do dia. A presidente suspende a sessão para a confecção dos avulsos. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Passamos à ordem do dia. Em tramitação especial, em regime de prioridade, em segunda discussão, em primeira sessão. Projeto de lei número 1141/2011, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2012. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto retornará em segunda discussão, em segunda sessão. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão. Projeto de lei número 1032, de autoria do vereador Elton Babu, que dá o nome a uma praça localizada no bairro de Paciência. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, dispensada a redação final, segue autógrafo. Passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária em primeira discussão, em votação. Projeto de lei complementar número 52/2011, de autoria do senhor vereador Dr. Jorge Manaia, que dispõe sobre a nomeação para cargos e comissão no âmbito do município do Rio de Janeiro e dá outras providências. A matéria está em votação. Trata-se de matéria que exige quórum de maioria absoluta. Votação liberada.
Ferraz. Como voto, senhores vereadores. Adilson Pires, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Eduardo Moura, Você quer uma água, um chá? Uma água e um chá. Dr. Jairinho, Ivani de Melo, Jorginho da SOS, Luiz Carlos Ramos, Rubens Andrade, S. Ferraz, a presidência vai encerrar a votação. Votaram sim 26 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. O projeto está aprovado, voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de emenda à Lei Orgânica número 15 de 2010, de autoria do vereador Chiquinho Brazão, que altera o dispositivo da Lei Orgânica do município do Rio de Janeiro. Pela ordem, o nobre vereador Tio Carlos. Para encaminhar, senhor presidente, gostaria de pedir adiamento. Por uma sessão. Concessão. Proposto adiamento por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1374, de autoria do senhor vereador S. Ferraz, que ficam instituídas ações de promoções do esporte, adote um atleta e de apoio às federações de esporte olímpico e paralímpico no município do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão a matéria. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão em votação. O projeto exige quórum de maioria absoluta. Portanto, votação nominal. Votação liberada. Como voto, senhores vereadores, André Gouveia Vieira, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Eduardo Moura, Dr. Jairinho, Jorginho da SOS, José Everaldo, Luiz Carlos Ramos, Marcelo Ará, Paulo Pinheiro, Reimon, Rubens Andrade, S. Ferraz, Tereza Berger. Com voto, senhores vereadores, André Gouveia Vieira, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, Luiz Carlos Ramos, S. Ferraz, autor do projeto, Tereza Berger.
Com voto, senhores vereadores, André Gouveia Vieira, doutor Carlos Eduardo, doutor Eduardo Moura, doutor Jairinho, Jorge Braz, Luiz Carlos Ramos, S. Ferraz. Encerrada a votação. Votaram sim 27 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. O projeto está aprovado, voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de lei número 48/2009, de autoria do senhor vereador Dr. Eduardo Moura, que dispõe sobre a inclusão de pessoas com diagnóstico de câncer de mama, submetidas a cirurgia e radioterapia em axila e com linfedema no membro superior, como pessoa com deficiência no âmbito do município do Rio de Janeiro. Está pendente, recebeu emendas de número 1. Está pendente de parecer as emendas. Para emitir o parecer pela Comissão de Justiça e Redação. Vereadora Tereza Berg, o parecer de Vossa Excelência. Pela constitucionalidade, senhor presidente. Pela constitucionalidade da emenda número 1. Para dar o parecer pela Comissão de Administração e Assuntos ligados ao Servidor Público. Nova vereadora Tânia Bastos. As emendas. Vereadora Tânia Bastos, parecer pela Comissão de Administração. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Nobre vereador Paulo Pinheiro. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência. Nobre vereador Edson da Creatinina. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Em votação, em discussão, projeto. Pela ordem, senhor presidente. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Pela ordem, nobre vereador S. Ferraz. Senhor presidente, eu queria pedir o adiamento desse projeto por 2 sessões. Proposto adiamento da discussão da matéria por 2 sessões. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 283/2009, de autoria do senhor vereador Dr. Carlos Eduardo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de aplicação da superfície antiderrapante sobre chapas de metal utilizada provisoriamente em serviços de manutenção de rede subterrânea nas vias públicas e da outras providências. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 286, de autoria do vereador Roberto Monteiro, que considera de utilidade pública a União Nacional dos Estudantes, UNE. O projeto recebeu substitutivo de número 1. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, substitutivo de número 1. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão após a redação do vencido. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 356, de autoria da vereadora Lucinha, que declara a comunidade Sagrado Coração em Santa Cruz como área de especial interesse social para fins de urbanização e regularização fundiária. Em discussão a matéria.
favor. Não havendo que queira... Queria pedir o adiamento por 2 sessões. Proposto o adiamento da discussão da matéria por 2 sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 369/2009, de autoria da vereadora Tereza Berg, que estabelece a obrigatoriedade do cadastramento nas escolas públicas e privadas dos veículos de transporte escolar e da outras providências. Em discussão a matéria. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei número 374, de autoria do vereador Dr. Fernando Moraes, que reserva vagas em creches para crianças em idade compatível, filhas de mulheres vítimas de violência doméstica, de natureza física e ou sexual. Pendente parecer da Comissão de Educação e Cultura, para emitir o parecer, nobre vereador Paulo Messina. Favorável. O parecer é favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 376, de autoria do senhor vereador Luiz Freitas, que dispõe sobre a implantação do polo gastronômico, comercial e cultural de Vila Isabel e da outras providências. Em discussão a matéria. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 459, de autoria do vereador João Mendes Jesus, que cria o Cadastro Municipal de Crianças e Adolescentes Desaparecidos. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Para emitir o parecer, a nobre vereadora Tereza Berg. Favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, nobre vereador André Gouveia Vieira. Favorável. Parecer favorável. Em discussão matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 481/2009, de autoria do vereador Carlos Caiado, que declara como de especial interesse social para fim de regularização a área denominada loteamento Beringuava e estabelece os respectivos padrões especiais de urbanização. Pendente de parecer da Comissão de Administração. Para emitir parecer, a nova vereadora Tânia Bastos. Senhor presidente, parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos. Nobre vereador Ivani de Melo. Para emitir o parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos. Senhor presidente, o nosso parecer é favorável. O parecer é favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, nobre vereador Paulo Pinheiro. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Obras Públicas e Infraestrutura. Nobre vereador Carlinhos Mecânico. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei número 484, de autoria do vereador Paulo Pinheiro, que dispõe sobre grupos gestores locais nas unidades de saúde, sobre sua composição e atribuições e da outras providências. Pendente parecer das comissões Justiça e Redação. Para emitir o parecer, a nobre vereadora Tereza Berg. Pela constitucionalidade, senhor presidente.
pela constitucionalidade. Para emitir parecer pela Comissão de Administração e Assuntos ligados ao servidor público. Nobre vereadora Tânia Bastos. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Impedido o nobre vereador Paulo Pinheiro. Para emitir o parecer, nobre vereador S. Ferraz. Emitir o parecer pela Comissão de Higiene e Saúde Pública. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 609, de 2010, de autoria da vereadora Tânia Bastos, que altera a lei municipal 5.146, de 2010, que dispõe sobre a consolidação municipal, referente a eventos, datas comemorativas e feriados da cidade do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão a matéria. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 614, de autoria do senhor vereador Bencardino, que altera a lei 5.146 para incluir o Dia do Gari no calendário oficial de eventos do município do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 682, de 2010, de autoria da senhora vereadora Nereide Pedregal, que considera de utilidade pública a Igreja Evangélica Verbo da Vida de Pedra de Guaratiba. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. O projeto recebeu substitutivo de número 1. E vamos botar em votação o substitutivo. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado o substitutivo, prejudicado o projeto original, voltará em segunda discussão. Após a redação do vencido. Passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 685, de autoria do vereador Eiter Dantas, que cria área exclusiva para estacionamento de bicicletas na forma que menciona. Pendente parecer da Comissão de Transporte e Trânsito. Para emitir o parecer, nobre vereador S. Ferraz. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Turismo. Nobre vereador Carlinhos Mecânico. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Meio Ambiente, nobre vereador Paulo Messina. Favorável, presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Obras Públicas e Infraestrutura. Nobre vereador José Everaldo. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, nobre vereador André Gouveia Vieira. Favorável. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei número 731, de autoria do vereador Luiz Carlos Ramos, que dispõe sobre a criação de espaço funk e da outras providências. Pendente parecer da Comissão de Assuntos Urbanos. Para emitir o parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos, o nobre vereador S. Ferraz. Parecer, senhor presidente, parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Educação e Cultura, o nobre vereador Paulo Messina. Favorável, presidente. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, o nobre vereador Paulo Pinheiro. Parecer favorável. O parecer é favorável. Em discussão matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 777, de autoria do senhor vereador Dr. João Ricardo, que altera a lei 5.146 para incluir o Dia Municipal do Agente de Saúde Pública, agente de endemia e agente comunitário de saúde no calendário oficial do município do Rio de Janeiro. Pendente parecer da Comissão de Educação e Cultura.
Para emitir o parecer, vereador Paulo Messina. Favorável, presidente. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, nobre vereador Paulo Pinheiro. Parecer favorável. O parecer é favorável em discussão matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, voltará em segunda discussão. Passa a matéria seguinte, em tramitação ordinária em primeira discussão, o projeto de lei número 786 de 2010, de autoria dos vereadores André Gouveia Vieira, Rosa Fernandes e Renato Moura, Chiquinho Brazão e Marcelo Piuí, que altera a lei 3.273, de 6 de setembro de 2001, gestão de sistema de limpeza humana no município do Rio de Janeiro. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 791, de autoria do senhor vereador Leonel Brizola Neto, que dispõe sobre o limite de horário para o término de competições esportivas realizadas no município do Rio de Janeiro. Pendente parecer da Comissão de Esporte e Lazer. Para emitir o parecer, doutor João Ricardo. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, nobre vereador Paulo Pinheiro. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Higiene, de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, nobre vereador André Gouveia Vieira. Favorável. Parecer favorável. Em discussão matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 845, de autoria do senhor vereador Carlos Bolsonaro, que dispõe sobre a retirada de engenhos provisórios, após a realização de evento a que se destinam. Pendente parecer da Comissão de Assuntos Urbanos, para emitir o parecer, nobre vereador Chiquinho Brazão. Favorável, presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Meio Ambiente, nobre vereador Paulo Messina. Favorável, presidente. Em discussão matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. A matéria exige quórum de maioria absoluta. A votação será nominal. Votação liberada. Encerrar a votação. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim 29 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. O projeto está aprovado, voltará em segunda discussão. A vereadora André Gouveia fez uma observação pertinente, exigindo o cumprimento do regimento, porquanto ela não está de posse dos avulsos. A presidência suspende a sessão por alguns minutos para a confecção dos avulsos, que estão pendentes. Podemos continuar, então, com a sessão? Em tramitação especial, ordinária, em primeira discussão. Projeto de lei número 849, de autoria do vereador Tio Carlos, que obriga o organizador de bloco carnavalesco de rua da cidade do Rio de Janeiro a disponibilizar gratuitamente pulseiras de identificação para crianças em seus desfiles, eventos, concentrações similares. Pendente parecer da Comissão de Turismo. Para emitir o parecer, nobre vereador doutor Eduardo Moura. Senhor presidente, parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Saúde Pública e Bem-Estar Social, nobre vereador Paulo Pinheiro. Parecer favorável. Parecer favorável. Discussão à matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação.
Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Passa-se a ser a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 875/2011, de autoria da vereadora André Gouveia Vieira, que inclui na lei 5.242/2011 o grupo comunitário Creche Escola Tia Maura como de utilidade pública. Em discussão a matéria, não vendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 881/2011, de autoria do vereador Asmiro Pimentel, que obriga empresas recicladoras do município do Rio de Janeiro a comprovação da origem dos fios de cobre que adquirirem e da outras providências. Pendente parecer da Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura. Para emitir o parecer, novo vereador André Gouveia Vieira. Favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, novo vereador Paulo Pinheiro. Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, voltará em segunda discussão, passa a ser a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 903, de 2011, de autoria do vereador Rubens Andrade, que dispõe sobre a proibição de utilização dos espaços em calçadas onde existam tampas de galerias de concessionárias de serviço na cidade do Rio de Janeiro. Pendente parecer da Comissão de Assuntos Urbanos. Para emitir o parecer, novo vereador Chiquinho Brazão. Favorável, presidente. O parecer é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Transporte e Trânsito. Nobre vereador doutor Eduardo Moura. Senhor presidente, parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, nobre vereador Paulo Pinheiro. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, nobre vereador André Gouveia Vieira. Favorável. Parecer favorável. Em discussão matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada, voltará em segunda discussão, passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 916/2011, de autoria do senhor vereador Eleomar Coelho, que declara área de especial interesse social o imóvel que menciona. Pendente parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Para emitir o parecer, a nova vereadora Tânia Bastos. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos, vereador Chiquinho Brazão. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, nobre vereador Paulo Pinheiro. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Obras Públicas e Infraestrutura, nobre vereador Carlos Bolsonaro. Favorável. Parecer favorável. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A presidência quer dar conhecimento ao plenário de ofício da autoria do senhor vereador Marcelo Ará, que, de número 106/2011, com o seguinte teor. Senhor presidente, venho comunicar a Vossa Excelência para que conste nas anotações do painel de votações e serviços desta Casa minha filiação partidária ao Partido dos Trabalhadores. Aproveito a oportunidade para reiterar votos de elevada estima e distinta consideração. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 939, de autoria do vereador Dr. Edson da Creatinina, que dispõe sobre a realização de exames de urina tipo 1 e creatinina sanguínea para a prevenção de doença renal crônica na rede pública do município do Rio de Janeiro e da outras providências. Pendente de parecer da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Para emitir o parecer, nobre vereador Carlos Bolsonaro. Favorável. O parecer é favorável. Em discussão matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Passa a ser a matéria seguinte, em tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 942, de autoria do senhor vereador Renato Moura,
que altera a Lei 5.146 de 2010 para incluir o Dia do Profissional de Segurança Privada no calendário oficial do município do Rio de Janeiro e dá outras providências. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 969/2011, de autoria do senhor vereador Ivani de Mello, que dispõe sobre a proibição de tráfego de motocicleta nas passarelas de pedestres do município do Rio de Janeiro. Pendente parecer da Comissão de Transporte e Trânsito. Para emitir o parecer, novo vereador Rubens Andrade. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, novo vereador Paulo Pinheiro. Parecer favorável, doutor Ivani. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte. Projeto de lei número 980/2011, de autoria do senhor vereador Carlinhos Mecânico, que dispõe sobre a fixação de plaquetas descritivas de produtos e preços no comércio varejista e da outras providências. Pendente parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Para emitir o parecer, novo vereador João Mendes Jesus. Senhor presidente, parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Defesa do Consumidor, nobre vereadora Vera Lins. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura e também pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Nobre vereador André Gouveia Vieira. Favorável pela Comissão de Abastecimento e favorável pela Comissão de Orçamento. Parecer favorável pelas comissões de Abastecimento e de Finanças. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada, voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei número 998/2011, de autoria do senhor vereador Paulo Messina, que proíbe a circulação de veículos acima de 6 toneladas no bairro de Santa Teresa. Pendente parecer da Comissão de Administração. Para emitir o parecer, novo vereador João Mendes Jesus. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável, sem aplausos dessa vez. Para emitir o parecer pela Comissão de Transporte e Trânsito. Nobre vereador Tio Carlos. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos, vereador Chiquinho Brazão. Favorável, presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Nobre vereador Paulo Pinheiro. Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores, para discutir? Para encaminhar ou discutir? Para discutir, nobre vereador André Gouveia Vieira. Não, discutir é da tribuna. Então é para encaminhar. Presidente, eu só gostaria de chamar a atenção, eu sou favorável a esse projeto, mas eu gostaria de chamar a atenção porque eu considero uma falta grave nesse caso. Nós estamos tratando aí de transporte de caminhão de 6 toneladas, que evidentemente está transportando material do comércio, da indústria, e um projeto desse não passar pela Comissão de Abastecimento, Comércio e Indústria, tem tudo a ver com abastecimento, tem tudo a ver com comércio, tem tudo a ver com indústria, passam projetos inacreditáveis por essa Comissão de Abastecimento, que não tem nada a ver com a Comissão de Abastecimento. Mas um projeto desses, evidentemente,
que tem impacto sobre a indústria, sobre o comércio e sobre o abastecimento. Não é? Sou favorável e votarei favorável, mas evidentemente que isso deveria passar, porque tem tudo a ver com o abastecimento. O caminhão leva o quê de 6 toneladas? Ele abastece o comércio, ele abastece loja de material de construção, ele abastece as obras públicas. Então, é apenas alguns fatos que acontecem nessa casa que me chamam a atenção. Vou votar favorável, mas gostaria de que pudesse ter sido discutido isso na Comissão de Abastecimento, Indústria e Comércio. Obrigada. Eu acompanhei com atenção a fala da vereadora André Gouveia Vieira. A assessoria da mesa faz uma ponderação de que, de forma indireta, efetivamente alcança, mas quando dá análise dos projetos, eles vão diretamente ao teor, a leitura do texto que se lhe apresenta, e aí faz designa quais as comissões. Mas eu vou acolher o pedido da vereadora. Eu vou acolher porque eu considero importante essa questão, e ainda quero fazer uma ponderação ao nobre vereador Paulo Messina. Eu não conheço rigorosamente, né, o espaço geográfico que ocupa o bairro de Santa Teresa. Eu não sei se por ali passa alguma artéria muito importante, da cidade, de forma que possa inviabilizar também, não é, o abastecimento do bairro. Não. Eu rigorosamente não conheço. Eu não estou criticando o projeto, claro. Eu estou dando uma preocupação. Ponderação, claro. Para discutir a matéria, no vereador Paulo Messina. Excelência. Mas eu retornarei para pegar o parecer da Comissão de Indústria, Comércio e Abastecimento. Excelência, primeiro eu queria realmente concordar com a vereadora... Então, nobre vereador, permita-me, para cumprir a determinação regimental, para emitir o parecer pela Comissão de Indústria, Comércio e Abastecimento, nobre vereador André Gouveia Vieira. O parecer é favorável, presidente. Parecer é favorável. Pois não, nobre vereador. Excelência, eu queria... bom, agora já foi. Eu ia dar razão à vereadora André Gouveia Vieira, que realmente esse... Ainda é oportuno. Não, mas já era, porque eu já tinha dado razão. Mas, enfim, vamos lá, vamos voltar. Para discutir o projeto, eu queria dizer o seguinte, explicar aos senhores colegas que o bairro de Santa Teresa é uma área de proteção ambiental. O bairro inteiro é uma área de proteção ambiental. E Santa Teresa, ela é formada principalmente por paralelepípedos, e as principais ruas do bairro são dotadas dos trilhos dos bondes. O que acontece é o seguinte, para o erário público, né, para os cofres públicos, o tráfego de caminhões pesados e de ônibus de turismo grandes, acima de 6 toneladas, provocam aí o desnivelamento do paralelepípedo dos trilhos, né, e o cofre público sempre tem que ficar aí reformando aí as vias de Santa Teresa. Além disso, o próprio risco de acidentes, né? As próprias empresas públicas de ônibus, já há muitos anos, substituíram os ônibus delas, os ônibus padrões que circulam aqui no centro da cidade, para micro-ônibus, quer dizer, eles já estão dentro deste novo princípio. Os veículos que trafegam lá não são de grande porte, exceto algumas empresas de supermercado ou de abastecimento, justamente que fazem a entrega de produtos e de materiais, ou empresas de turismo com ônibus de turismo de grande porte, que acabam prejudicando as ruas, causando danos ao erário público, que a gente tem que ficar reformando, e prejuízos à própria população na segurança, porque os trilhos vão ficando desnivelados. O assessor da própria vereadora já falou, inclusive, que ontem ficou preso na rua de lá, porque um caminhão alto, baú, ficou preso, aquelas vias não têm preparação para veículos de grande porte. Por isso, as 6 toneladas que dizem que é de médio para baixo. Era isso que eu queria esclarecer. Obrigado, presidente. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 1023, de autoria do senhor vereador Marcelo Ará, que dá o nome de Dr. Walter Guimarães de Moraes ao logradouro público na área que menciona. Pendente parecer da Comissão de Administração. Para emitir o parecer, nobre vereador João Mendes.
Senhor presidente, parecer é favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos, novo vereador Chiquinho Brazão. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Educação e Cultura, novo vereador Raimon. Parecer favorável, senhor Parecer favorável. Para emitir parecer da Comissão de Obras Públicas e Infraestrutura, nobre vereador Rubens Andrade. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável em discussão matéria. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 1040, de autoria do vereador Israel Atleta, que torna obrigatória a fixação de placa informativa nos estabelecimentos comerciais do município do Rio de Janeiro, na forma que menciona. Em discussão matéria. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de Lei 1076, de autoria do seu vereador Adilson Pires, que inclui na Lei 5.242 a Associação Casa, Arte, Vida e Assistência Social. Em discussão matéria. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada, voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1121, de autoria do vereador Dr. Gilberto, que dá o nome de Silvio Viana Freire ao logradouro público inonimado, localizado entre as ruas de Santana e Benedicto Hipólito, no bairro do Centro, município do Rio de Janeiro, pendente parecer da Comissão de Assuntos Urbanos, para emitir parecer, vereador Chiquinho Brazão. Favorável, presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Educação e Cultura, novo vereador Paulo Messina. Favorável, presidente. Parecer favorável em discussão à matéria. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada, voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 1149, de autoria da senhora vereadora Sônia Rabelo, que inclui na Lei 5.242 o IDII, Instituto Cultural Dona Isabel I, a Redentora, como de utilidade pública. Em discussão à matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada, voltará em segunda discussão, passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo 170, de autoria do vereador Raimon, que cria instrumento de consulta à população sobre temas relevantes na legislação municipal. Nobre vereador Raimon, eu estou sendo alertado aqui, eu gostaria de lhe solicitar o adiamento da discussão por uma sessão para nós sentarmos e conversarmos a respeito dessa matéria, porque ela gera despesa para a Câmara, que é a alerta que está sendo feito, e nem sempre a Câmara poderá arcar com algum tipo de despesa. Então, eu penso que nós podemos tentar aprimorá-la de forma que seja possível o seu aproveitamento, porque eu considero a ideia boa. Para emitir parecer, novo vereador André Gouveia Vieira. Favorável, presidente. Parecer favorável. Em discussão matéria. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de decreto legislativo número 226, de autoria da vereadora Vera Lins, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro ao secretário municipal de Conservação e Serviço Público, Carlos Roberto Figueiredo Osório. Em discussão matéria, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em quinta sessão. Projeto de resolução número 42/2011, de autoria da vereadora Rosa Fernandes, que institui a placa de homenagem, agradecimento e reconhecimento ao servidor público municipal do Rio de Janeiro. Existe quórum de maioria absoluta dos senhores vereadores. Portanto, a votação será nominal.
Como voto, senhores vereadores. Adilson Pires, André Gouveia Vieira, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, Israel Atleta, Jorge Braz, Jorginho da SOS, Luiz Carlos Ramos, Raimon, Rosa Fernandes, S. Ferraz. A presidência vai encerrar a votação. Votaram sim 26 vereadores, 27 senhores vereadores, não nenhum. O projeto está aprovado, voltará em segunda discussão. Esgotada a pauta da ordem do dia, a presidência, antes de encerrá-la, convoca a sessão extraordinária para 18h03, com o objetivo de discutir o projeto de decreto legislativo número 226/2011. Está encerrada a sessão. Havendo número legal, invocando a Deus, a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. A presidência submete ao plenário, se concorda com a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa a ordem do dia. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 226/2011, de autoria da vereadora Vera Lins, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro ao secretário municipal de Conservação e Serviços Públicos, Carlos Roberto Figueiredo Osório. Não havendo vereador que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, vereadores que permaneçam como estão, aprovado. Fica dispensada a redação final e segue a promulgação da lei. Esgotada a pauta que justifica essa sessão, a presidência, antes de encerrar, lembra aos senhores vereadores que ocorrerá hoje, 18h30, unidade de entrega medalha mérito Pedro Ernesto, ao policial civil Alcides José Tavares Filhos, requerimento de autoria do vereador Gemílio Pimentel. A presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária, terça-feira, às 14h. Está encerrada a sessão.